Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Haverá demissões em massa após a mudança na presidência, quarta de final da Copa São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que as quartas de final já tem seus 8 times definidos, torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes, o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. Com um novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Macis deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Macis de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol, para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a 7 chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Macis pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? O Giovanni Basílio perguntando sobre o Kevin Zenon. Giovanni, durante o início da live, me perguntaram se era verdade que havia avançado a negociação do Zenon com o São Paulo. E a resposta que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo é que não tem nenhuma novidade, tá? Nicola, com o momento complicado do São Paulo, a SAF pode ser facilitada? Pergunta aí se pode sair SAF em 2026. O PH não sei nem para quem perguntar, porque todo mundo que poderia responder essa pergunta está na reunião do Conselho Deliberativo. Agora há pouco informei para vocês que ainda não começou a votação, ainda está na fase da acusação. Mas aí é uma percepção minha, tá, PHM? Para que o São Paulo vire uma SAF, vai haver a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo do São Paulo tem sido muito, mas muito reticente à ideia. Por quê? Porque eles sabem que se rolar uma SAF, o Conselho Deliberativo passa a não ter mais poder nenhum. Os caras não vão decidir absolutamente nada, tá bom? Minha opinião, Mirassol está sendo burro e pirracento. Vai pagar o salário de um cara que não está usando para perdê-lo em abril. Vou dizer mais, Edson. Está pagando o salário do Lucas Amon e não está utilizando, né? Porque afastaram ele. Ele está treinando em separado. Então vai gastar o salário de janeiro, de fevereiro, de março. Para que em 5 de abril. O grande problema do São Paulo é que a janela de inscrições se encerra em 3 de março. E aí tem um detalhezinho. Eles até vão estender essa janela por mais um mês e pouco, para atletas que disputaram o estadual. Só que o Lucas Amon não vai ter jogado o estadual. Então, o Mirassol pode até estar jogando com isso para forçar a situação do São Paulo. O São Paulo talvez tenha o Lucas Amon em 5 de abril, mas só possa utilizá-lo na janela do meio do ano. Enfim, tem esse detalhezinho importante aí. Mas é uma atitude, de fato, o Lucas Amon até procurou o Juninho para conversar com ele e foi ignorado. Qual a lateral do Mirassol? O Lucas Amon só vem no meio do ano? Não, Leonardo. O contrato dele com o Mirassol termina no dia 4 de abril.
Deve chegar no dia 5 de abril, tá? É importante registrar que o São Paulo fez algumas tentativas de comprá-lo, chegou a oferecer o Luan e o Tolói, mas não houve acordo com o Mirassol. Cheguei a ouvir muita gente dizendo que a pedida do Mirassol era de R$500 mil. Informação que eu tenho, que vem do staff do jogador, é de que o São Paulo chegou a oferecer 500 mil, mas a pedida do Mirassol foi de R$2 milhões. Tem uma galera do YouTube do São Paulo bravo com você, que está passando pano para o Casares. Luiz, absolutamente normal, cada um tem direito de pensar como quer. Acabei de falar, por exemplo, que Júlio Casares e companhia erraram feio quando venderam meninos a preço de banana. Eu acho que toda essa celeuma em que o Júlio se envolveu, por exemplo, com depósitos de R$1,5 milhão em dinheiro, são um baita batom na cueca. E diante desse cenário, a menos que as explicações dele sejam espetaculares, tem que cair mesmo. Eu vou dizer mais. Achei que ele errou ao não se pronunciar publicamente, porque não adianta ele se defender para o conselho hoje. A torcida exigia um posicionamento dele. Eu cobrei esse posicionamento. E aí, Júlio, o que você vai falar? O que você tem a dizer? Vou me defender na hora certa. Acho que é um enorme equívoco que ele tinha que dar explicações aos mais de 20 milhões de São Paulinos. E diante desse cenário, vai ser alvo do impeachment e vai para o espaço. Nicola, você ouviu a Adriana? Eu acho que, como jornalista, é nosso papel ouvir a pivô desse episódio todo. Se está rolando a reunião hoje e o Júlio está caindo porque a tal da Adriana, que foi alvo de toda a polêmica dos camarotes, ela gravou um áudio de uma conversa dela com o Douglas Schwartzman e com a Mara Casares, vendeu esse áudio para a oposição, ganhou dinheiro, depois devolveu o dinheiro, e esse áudio acabou determinando a votação do impeachment e a iminente queda do Júlio Casares. Você está chegando agora, o Júlio ainda não caiu, mas parece ser questão de tempo, tá bom? O Clique Views, Nicola, com a iminente saída do bagulho, a Fanares, nenhuma chance do Marco Aurélio Cunha ser o próximo presidente. Essa discussão sobre o próximo presidente, ela vai acontecer muito em breve. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha vai se colocar como pré-candidato, tenho certeza absoluta disso. Sei que o grupo participação do qual faz parte o Júlio Casares, e que vai votar pelo impeachment do Casares, esse grupo está trabalhando nos bastidores para fazer do Vinícius Pinotti o próximo presidente, tá? Está sendo discutido, debatido isso internamente. Vamos ver até quanto essa história avança. Mas o Marco Aurélio Cunha, posso até mandar mensagem, é que ele deve estar lá também na reunião, enfim. Mas amanhã eu mando uma mensagem para o Marco e tento avançar alguma coisa nesse sentido, tá? Que horas acontece o caimento do Julinho dos depósitos? Vocês são foda. A expectativa é de que até as 20h30... Tem alguma informação sobre o Alisson? Tem algo sobre o Bidu e Kaique? Vamos lá, Luba. O Alisson não deve ficar no São Paulo. A avaliação é de que o custo-benefício dele é ruim. Se o Dorival adora, e adora mesmo, o Alisson, até porque foi o Dorival quem transformou o Alisson de um jogador que vivia com depressão para um atleta que esteve numa pré-lista de seleção, o Crespo não vê o Alisson com todo esse moral, com todo esse potencial. Ontem o Alisson nem foi relacionado para a partida contra o São Bernardo, e o São Paulo está aguardando um acordo com o Corinthians. O ponto é, o Corinthians não tem grana para pagar, e os caras estão tentando achar uma composição de troca de jogadores. O primeiro nome que o São Paulo pediu foi do Ranieri. O Corinthians disse que não libera o Ranieri. Depois sugeriram o Martínez. A informação que eu tenho do empresário do Martínez é de que ele não vai para o São Paulo. Também não acho que o São Paulo gostaria de incluir essa negociação. Ontem até mandei mensagem para o Rui Costa sobre o tema e ele não me respondeu. Falaram em Héctor Hernandes, chance zero. São Paulo tem 3 centroavantes, o Héctor é super mal avaliado no futebol brasileiro, está treinando separado, não tem chance nenhuma de esse negócio acontecer. Os dois que você citou, o Bidu lateral esquerdo, é que o Corinthians não pode perder o Bidu, porque só tem o Bidu como lateral. O Hugo não é confiável e o Angeleri não renovou, né? Não faz sentido para o Corinthians trazer o Alisson e abrir mão do único lateral esquerdo confiável. Sobre o Kaique, é menino da base, né? Eu não tenho uma opinião formada, já mandei mensagem, respondeu. Tinha mandado no começo da live a pergunta para uma fonte lá no São Paulo, queria te perguntar se é verdade que houve avanço na contratação do Zenum. 0. Tá. A troca com o Corinthians avançou alguma coisa? Mandei aqui, tá?
Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, também já contamos para vocês. Deixa eu pegar mais participações. Mais um São Paulino, Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. A tal da Adriana é bizonha, hein? Tá claro que ali ninguém é santo. Pois é. Ontem, depois da entrevista, fiz uma entrevista com a Adriana, que foi a grande pivô do impeachment do Júlio. Se o Júlio hoje vai ser colocado para fora do São Paulo, e é questão de tempo para que isso ocorra, isso se deu graças a um áudio que a Adriana gravou de uma conversa com a Mara e com o Douglas Schwartzman, e que ela vendeu para a oposição, que foi vazado de forma proposital. Ontem ela se disse muito amiga da Mara, cara, se a Adriana é muito amiga da Mara, esse é o tipo de amizade que a gente não precisa ter. Mas ela acabou sendo a pivô de toda essa confusão. Ontem disse que abriu mão de 400 mil reais que lhe foram depositados em suas contas, 200 mil em cheques e outros 200 mil em Pix. Enfim, mas, cara, eu acho que o Edson matou a charada. O Edson foi bem, concordo com ele. Clique Views em envelopamentos. Carlão, que durante muito tempo foi membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola, tudo bem? Acha que o entulho Roubares cai hoje? Entulho Roubares. O Carlão, o Clique Views, é o rei de formular e casar nomes com apelidos, enfim. Já caiu. O Júlio Casares tem chances remotíssimas, é questão de tempo para que... A única chance que ele tinha hoje era de ter menos gente do que o necessário. Há um quórum necessário para que fosse votado, né? Mas já são 223 conselheiros presentes, entre aqueles online e aqueles presenciais, tá? Com 223 você tem a votação liberada. O sósia do Lula vai assumir o São Paulo. Pois é ligeiramente parecido, embora mais magro do que o presidente da República. Leonardo Luba Sampaio, você tem ideia se após a queda tem alguma movimentação de antecipar as próximas eleições do São Paulo? Esse grupo deveria se envergonhar e se retirar. Tenta uma reunião com esse poste que vai assumir o São Paulo. Eu duvido que o Macis, imagino que seja assim que se fala, né, cara? Um cara de pouca visibilidade dentro do São Paulo. Eu acompanho a política do São Paulo há bastante tempo e não lembro de ter falado com ele nem sequer uma vez, tá? Mas imagino que ele queira ficar até o fim só para vocês entenderem. Se o Júlio sai, existe a possibilidade de o vice-presidente assumir. Existe não. Ele assume interinamente, tá? Harry Macis Júnior, 80 anos de idade. Ele assume de forma natural, né? E aí, quer ver? Quem é o vice do São Paulo que pode virar presidente caso o impeachment seja aprovado? O empresário Harry Macis Júnior, de 80 anos, pode terminar a noite dessa sexta-feira como presidente do São Paulo, caso o impeachment aconteça. Membro do grupo político Vanguarda, que deixou a coalizão, Macis foi eleito com Casares para o triênio 2021, 22, 23 e reeleito para 24, 25 e 26. Detalhe, o Macis anunciou antes que votaria pelo impeachment do Júlio. Conselheiro vitalício, ele é sócio do clube desde 64 e já ocupou diversas funções da diretoria. Empresário, é dono do Hotel Macis, no bairro Consolação, em São Paulo, e de uma rede de estacionamentos que atua no setor desde 63. Em contato com o GL, confirmou que vai se posicionar a favor de Casares, a favor da saída de Casares, tá? Até estranho. Enfim. Mas, cara, qual que é a chance, Luba, de esse cara acelerar o processo e abrir mão da possibilidade de ser presidente do São Paulo? Eu vou dizer uma coisa que é meio forte, mas é absolutamente real. Em geral, quem é conselheiro de futebol de clube, em geral, tá? Há exceções, mas em geral, quem é conselheiro, ele tá lá porque ele quer ter a carteirinha, quer ter vantagens, sonha em um dia em ocupar um cargo importante ou quer fazer dinheiro às custas do clube, tá? Não imagino que seja o caso do Macis, até porque parece já ter uma condição financeira boa, tem hotel, tem uma rede de estacionamentos e tal. E aí eu acho que imagino que pela vaidade, né, de poder dizer, fui presidente do São Paulo, com 80 anos de idade, assumi, fiquei 8, 9 meses, beleza, 10 meses, 11 meses, mas fui presidente do São Paulo. Assim como o Stabile está sendo no Corinthians de forma interina, no lugar do Augusto Melo, beleza? Você está contra os empresários, mas tem motivo, hein? O empresário tem que falar com o empresário. O jogador, o protagonista deve falar com o protagonista.
Então, se empresário tem que falar uma coisa para mim, eu tenho o meu empresário. Falam juntos, não tem problema. Protagonista fala com protagonista. Se Lucas Moura ou outros, não sei se tem, querem falar comigo, fala comigo e eu falo com ele. Então, empresário fala com empresário, protagonista fala com protagonista. Para mim, simples. Cosa fala da bandeira do Brasil? Oi? Que cosa fala na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Empresário, empresário, protagonista, protagonista. E a especulação maior é que essa declaração do Júnior Pedroso, que é empresário do Pablo Maia, do Ferreirinha e do Lucas Moura, tenha gerado essa manifestação do Crespo na coletiva, estava irritado, que ele disse o seguinte: líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. Nossa. Isso foi depois da derrota para o Mirassol, que foi muito criticada na imprensa. O Mirassol é um time que ainda gera dúvidas, eu não entendo qual é a surpresa. O Mirassol, todo mundo dizia, não, primeiro turno do Brasileiro tudo bem, mas no segundo vai cair, vai piorar. Já está na Libertadores, já está organizado e ganhou de São Paulo. E aí gera esse tipo de coisa. Sgarbi, você que conhece bem os bastidores, a rede social, era um momento para se expor assim, para falar sobre um líder? Não, eu confesso até que eu fiquei curioso e em dúvida, né, quando saiu essa mensagem, qual líder que estava sendo citado. Você está falando do presidente, do treinador. E assim, minha opinião, tá? O empresário não tem nada que vir em rede social falar do treinador. Não tem nada, até porque o atleta, né, o agenciado do empresário, é funcionário do clube. Ele é funcionário do clube. Então vamos supor, eu tô incomodado aqui, nunca na minha vida ficar incomodado com a Renata. Aí vai alguém e posta um negócio dando indiretinha pra Renata nas redes sociais. Pelo amor de Deus, cara. Tudo errado, tudo errado. Se tem alguma coisa que quer resolver, resolve internamente. São todos adultos, todos maduros. Pô, pelo amor de Deus. Então, na minha opinião, pra treinador não tem que dar a letrinha pra nada, nada, nada. E a resposta do Crespo, perfeito, né? Perfeito, elegante. E o Crespo é esse jeitão dele, perfeito. O Sgarbi, se ele é líder dos jogadores como empresário, ele também se mostrou um péssimo líder. Nossa. Porque você não interfere dentro do ambiente dos atletas, você não faz pressão para o jogador ser escalado, para ser negociado. Então, o mesmo texto que ele colocou eventualmente para o treinador, vale para ele, porque ele também foi um péssimo líder dos seus atletas, atrapalhando a vida deles no clube. Será? Será que atrapalhando? Essa é a pergunta que eu faço. Porque assim, a gente não pode ser ingênuo, não vamos tratar aqui os jogadores como vítimas. Então assim, eu não coloco treinador. E nem treinador, e nem agente, muito menos. Mas eu fico pensando uma coisa assim, eu não descarto uma hipótese de ter sido um caso pensado. Ou vocês acham que os atletas não conversam com os seus agentes, com os seus assessores, com os seus empresários? Às vezes, os caras de tanto falam, é uma hipótese, de tanto fala aqui, fala assim, fala assado, o jogador não pode chegar publicamente e dar uma pedrada, né? Que vai desmoralizar o comando. Mas às vezes passa para um terceiro fazer para gerar uma repercussão muito grande para poder mandar o cara embora que perdeu o vestiário. Mas se isso aconteceu, aí cabe ao empresário, como disse o doutor, que é um líder, no caso da carreira desses atletas, botar areia no negócio e falar, não, peraí, muito menos vou reclamar publicamente. Existem conversas, ok, você não está recebendo oportunidade, você está insatisfeito, vou te colocar num outro clube, o momento também não é o mais favorável. Então tem tudo isso, todo esse cenário. Aí o cara joga na rede social, ninguém sabe se é o técnico, se não é, obriga o Crespo a ter que falar de um assunto na sua entrevista coletiva, no momento que está vivendo o clube, assim, desnecessário, para dizer o mínimo. E como que o São Paulo poderia agora demitir um treinador passando o presidente por uma possibilidade de impeachment? Pô, é normal. Como é que o Casares vai lidar nesse momento com isso e com a mudança de um treinador, por exemplo? Desculpa, gente, eu tô falando demais, só uma sublinhada rápida. Depois que o Duílio, pior presidente da história do Corinthians, renovou um contrato do Mano Menezes, sabendo que ele ia embora e aumentando a multa rescisória para mais de 9 milhões de reais, eu não duvido de mais nada no futebol brasileiro. Então não duvido que o Casares poderia mandar o Crespo embora, independentemente se ele fica ou não com o processo passando para hoje. A culpa precisa ser do Crespo, né? Mas a culpa também é do Crespo. E para isso, o São Paulo hoje é um catado muito também por culpa do... Mas para mandar embora, não consigo responsabilizar o Crespo. Vem cá, para mandar embora. Não consigo, cara. Ô, Capelanes, para mandar embora, para você renovar, você precisa estar no clube. Quem que tá vendo o Casares? Cadê o Casares? Pois é, cadê o Casares? Sumiu, tomou uma ninja.
O quê? Bomba ninja, quer que você joga no chão e desaparece? Bomba ninja. Bomba ninja. Você não Sabe que é vê. bomba Na minha ninja, percepção, não? falta do Não tem Crespo também, tá? Falta, assim... Só que é difícil culpar o Crespo e publicamente expor o cara dessa forma. Um Crespo que ano passado pegou um departamento médico totalmente defasado. Pega um São Paulo hoje que não sabe se o presidente vai estar no clube amanhã. Pega um São Paulo que prometeu contratações. Cadê as contratações realmente de Gente, peso? o presidente podendo sofreu impeachment. É, meu, o Muricy com problemas de saúde. O Belmonte foi embora. É isso. E aí a culpa toda é do Crespo. Exato. Mas ele tem parcela de culpa. Sim. O treinador sempre tem parcela de culpa. Quem comanda um time sempre tem, mas é a máxima. É ele. Ele tem culpa das lesões. Longe de mim achar que é uma crise, doutor. Longe de mim. Mas eu queria ouvir o Luciano de novo no confessionário. Olha só, Confessionário. esse pessoal gosta de... O clima não tá legal, mas é na parte de fora do nosso time, ali dentro do grupo, a gente sabia que a gente precisava vencer para voltar a sorrir um pouco, né, nesse início tão conturbado de temporada. Porque outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano tava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo para trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer, mas essa vitória foi pro treinador, pra comissão e pra todos que estão ali, meus companheiros de grupo, minha esposa e minha família que tá lá em Anápolis. Ouvir isso aí? Ouvir isso aí? Eu só não quero... Ouvir os amigos aqui, ouvir o Luciano. Crise, bebê. Crise do time lá da... Mas sabe da Cascata. Você sabe a melhor... O time da Cascata, sabe aquele escritório cheio d'água? Sabe a melhor forma, aprendi com doutores aí, de Quem enfrentar perdeu uma ontem, crise? Renato? A mosca tá vindo aqui, porque você tem a fala O Cicinho cheia. fez uma pergunta. Mas quem perdeu ontem? No... E quem perdeu a semana passada? Não, tá falando de o programa hoje é baseado Semana no passada, ontem. não. O programa hoje é baseado no ontem, não na semana passada. Não, e você já tem que pensar no futuro, e o futuro é domingo. Qual que é a melhor forma de acabar com a crise? Ganhando um clássico, é isso aí, Receba, rapaz. venha. Você vai Venha, ver. mas que essa fralda aí não. Gente, Essa fralda tá que vindo muito necessidade na terceira A rodada de já questão ganhar um clássico. Nós Então, temos ciência, o São Paulo sim está vivendo em crise. O São Paulo está com problema financeiro, está encontrando ainda um time. Agora o problema é o Corinthians achar que não vive crise devendo 3 bi e achando que tá tudo beleza. Ainda tomou de 3-0. E o Bragantino não tava com o time 100% titular. Então o Corinthians fica se pegando aí, time reserva. Ei, entrou os titulares e tomou 3, irmão. E vai tomar taca domingo. Tá, mas o Corinthians terminou o ano campeão da Copa do Brasil, né? Tudo bem, e os 3 bi acabou. Não E aí? acabou, mas assim... Mas tá aí, uma coisa e é ele uma não tá coisa. vivendo crise? Uma coisa é uma coisa. Peraí, você é torcedor do Corinthians Não, eu ou não do sou Grêmio? torcedor do Não, Corinthians. Eu tô contrapondo você, porque o São Paulo tá mal fora e dentro de campo. E o Corinthians também tá fora de dentro de campo. campo, não, dentro de campo. Ah, Dentro de e campo tá não bom, tá. perdeu de 3? Ontem, né, irmão? Ele foi, Ontem. enganou o torcedor com o título. Chico, avisa o Cicinho. Enganou o torcedor com Avisa o o título. Cicinho aí. Quantos O time reais eles dele tá pegaram sem do receber título? desde o ano passado. Ei, o título ganhou, tá lá na história. Quantos reais o Corinthians pegou? Vocês estão sem metade, receber né? desde o ano passado. Aí, Seu time lá, tá velho. tudo bom. Pegou, tá, nem tá consegue tudo bem. pegar o dinheiro na Você mão, quer falar Corinthians. Você quer falar? Aí o Corinthians tá devendo por mês. O Oscar, 61 O Corinthians milhões. Ele vai mesmo jogar sabe o que ele domingo. vai fazer porque ele quer Vai receber jogar primeiro. domingo com o São Paulo no campo que neutro. lascar. Vai jogar domingo no São Paulo. neutro? Lógico, não pagou ainda. Achando que é o Foi dele. campo neutro. E aí acha que tá tudo bem, que não tá em crise. O Corinthians vive em crise já há muitos anos. Agora, se alguém perder esse clássico, aí a crise Tem vai ser só com letra maiúscula. 3 mosqueteirinhos aqui, segunda-feira. Eu quero aqui. É até esse mini mosqueteiro. Eu não. Agora, uma coisa que ninguém falou aqui, foi que golaço do Luciano. Porque a gente critica o Luciano. Ninguém quer saber disso aí. Golaço do Luciano. Que golaço o quê, Quando doutor? o Luciano é um cara que representa, ele tem excessos, Mas não foi o eu mérito critico, do Danielzinho, cobra mas uma que falta, o golaço. Arboleda vai na trave, aí ela sobra de rebote pro Luciano. Vejam quantos jogadores tinham dentro do gol. Pro cara Luciano é ídolo. O Luciano, dentro desse contexto de hoje, é ídolo. A bola tem 5, 6 jogadores contexto dentro do é gol. ruim, hein, doutor? Só o Careca fazia um gol desse. O senhor está comparando o Luciano com o isso, Careca. doutor. Atenção, coloque nos principais portais de notícias. Doutor Marco Aurélio Cunha compara Careca a Luciano. É por isso que o São Paulo está acabado. Você vê como a narrativa é uma desgraça, a narrativa, né? O cara fala a narrativa que ele quer. doutor? Eu disse que só o Careca faria um gol desse. O senhor colocou Luciano e Careca na mesma frase. nesse- Isso aí para um torcedor de São Paulo, que aqui está um torcedor tricolor, Sei. é uma vergonha.
Só para lembrar do Careca, que foi o maior centroavante do São Paulo de todos os tempos. E